Estar aqui com vocês. Eu acredito muito que Jesus tem uma palavra para o nosso coração. E a verdade é que eu não acredito que Ele tem uma palavra, eu acredito que Ele é a palavra para nós. Então, o meu desejo é que você abra o seu coração, que você abra o seu entendimento, que você dê espaço para que a semente da palavra entre no seu coração e encontre um lugar para que ela possa crescer e frutificar 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18. Lucas no capítulo 18. Aleluia. Deixa eu perguntar aqui, quem é que nunca ouviu nada, meu? Nem na internet, nem ao vivo, nem nada, levanta a mão. Quem nunca viu nada, nada, meu? Deixa eu já avisar uma coisa pra vocês, gente, irmão, vocês não estavam perdendo nada, tá bom? Não estavam perdendo absolutamente nada. Meu nome é Vitor, tenho 22 anos de idade, sou de São Paulo e nós amamos a igreja de Jesus. Nós temos gastado nossa vida nela e vamos continuar fazendo isso. Nós acreditamos que a igreja é a esperança do mundo. Nós acreditamos que a igreja local, a igreja bem inserida na cidade é a esperança da cidade. Então nós viemos aqui para, de alguma forma, edificar aquilo que já está sendo construído. É isso que nós viemos fazer aqui. Muito obrigado aos pastores que estão aqui. Deus abençoe vocês, que vocês continuem prosperando no trabalho e que nunca falte paixão por Jesus nessa casa. Amém? Deus abençoe muito vocês. Obrigado, Mateus. Deus abençoe, cara. Você é um menino incrível. Pastor, ele é um menino muito incrível. Nos tratou super bem. Tem um coração muito apaixonado por Jesus. Então eu sei que o Senhor vai te honrar muito, Mateus. Tá bom? Vamos lá, Lucas capítulo 18, versículo 9. Quem ama a Bíblia aí? Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, até mesmo como este publicano, não sou como ele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O texto começa dizendo que Jesus ele viu algumas pessoas ali que desprezavam as outras pessoas através da sua própria bondade. Então, o que é isso? Quando Jesus está dizendo isso, ele está querendo dizer o quê? Olha, eram pessoas que se achavam boas o suficiente para desprezar alguém por aquilo que ela fazia. E quando Jesus então vê pessoas desse tipo, ele conta essa parábola. E a primeira coisa que ele diz é que essas pessoas confiavam na sua própria justiça. A minha pergunta para você é: o que é justiça? O que é justiça? Sabe, nós precisamos entender a palavra justiça num contexto de reino, porque Jesus veio nos apresentar um reino. E justiça num contexto de reino é o seguinte: justiça é você ter poder de se apresentar ao rei sem nenhuma culpa. Então justiça é eu poder entrar na presença do rei sem medo. Justiça é eu estar limpo e puro perante o rei. Justiça é eu poder entrar diante dele sem medo, porque se você for estudar um pouco a história, você vai perceber que se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, poderia até morrer. Então se alguma pessoa entra lá e o rei não a recebe, aquela pessoa podia ser condenada à morte. Mas se o rei levantasse o cetro para ela, então ela poderia ficar lá e estava tudo bem. Então justiça é você ter o poder de se apresentar ao rei sem medo. E a grande questão disso que eu estou querendo dizer para você é que ninguém pode se apresentar a Deus por si mesmo. Não existe justiça própria, não existe uma pessoa no mundo que pode se justificar a ponto de entrar diante de Deus e dizer: ei, olha que favor que eu estou fazendo para você, Deus, eu estou aqui na sua presença. Não existe uma pessoa que seja boa o suficiente, não importa o que ela faça, não importa qual seja a sua justiça própria, não existe alguém que pode entrar na presença de Deus por si mesmo.
Sabe, gente, às vezes a gente pega eu estava conversando até com um menino um tempo atrás, alguns dias atrás, quinta-feira, ele dizia para mim: Vitor, mas uma pessoa que pratica bondade, uma pessoa que é boa, uma pessoa que está até na igreja, e ela começa a fazer bondade para um, faz caridade para outro, dá dinheiro para um, dá dinheiro para outro, começa a fazer todas essas coisas, não é possível que essa pessoa não vai ser salva pelo que ela está fazendo. O que a gente precisa entender, gente, é uma coisa tão simples, mas que é tão pouco compreendido hoje, é que a salvação não vem de nós, a salvação é dom de Deus. A salvação é de graça. Eu não me torno justo pelo que eu faço, eu me torno justo por aquilo que Jesus fez. Não é sobre aquilo que eu estou fazendo, mas é sobre aquilo que já foi feito, e não fui eu que fiz. E se não foi eu que fiz, então eu não posso mergulhar daquilo. Até porque a Bíblia diz que se for para mim me orgulhar de algo, eu preciso me orgulhar na minha fraqueza, não nas minhas obras. Nós precisamos entender que Deus nos vê através de Cristo. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: aquele que está em Cristo, já não há mais condenação para ele, porque as coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Sabe, Jesus, quando eu estou em Cristo Jesus, Ele não me dá um Vitor melhor. Quando eu estou em Cristo Jesus, Ele não me dá um Mateus melhor. Quando eu estou em Cristo Jesus, Ele me dá um novo Vitor. É um novo Mateus, é um novo homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, não vá atrás da sua justiça própria, porque a Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia, mas aceite a graça de Deus, aceite o favor imerecido de Deus, aceite aquilo que Jesus fez para você. E quando você aceita, cara, Ele fez por mim, eu não sou digno, por mais que eu seja bonzinho, por mais que eu faça de tudo, eu não sou digno de me apresentar diante do Rei, mas através daquilo que Jesus fez na cruz, então eu posso entrar justificado. Eu não preciso ter medo de me apresentar ao Rei. Por isso que diz lá em Hebreus: podem entrar no Santo dos Santos com muita confiança, com fé na pessoa de Jesus, porque o sangue de Jesus purifica vocês de todo pecado. Então a grande verdade é que quando eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz por mim, quando eu entro na presença de Deus, eu não entro como Vitor, eu entro como parte de Cristo. Eu entro diante dele como parte do corpo de Cristo. Então quando ele olha para mim, ele não vê o Vitor, ele vê Cristo no Vitor. Então quando ele olha para mim, ele não vê o Jefferson, mas ele vê o Cristo no Jefferson. É por isso que Cristo Jesus, ele ora em João 17, ele diz assim: Pai, que o mesmo amor que tem por mim esteja neles. O mesmo amor. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas ao mesmo tanto que o Pai ama o Filho Jesus, Ele ama você, cara. Isso mostra para você o tanto que você é especial. Isso mostra para você o tanto de valor que você tem. Isso mostra para você o tão importante você é. Cara, eu não sei se te falaram que você é ruim. Não sei se te falaram: Jesus morreu na cruz por causa disso que você está fazendo. Aí a pessoa vem e aponta o seu pecado, aponta o seu erro, aponta a sua falha. Jesus não morreu na cruz por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Jesus morreu na cruz por causa do seu valor, por quem você é, porque você é muito importante para Ele. Quando Ele olha para você, Ele diz: eu não quero ficar sem Ele, eu vou até lá. Se Ele não consegue chegar até mim por justiça própria, deixa que eu vou até lá e eu preparo uma justiça minha para Ele. Então Ele se apresenta a mim através da minha justiça, e aí sim nós podemos entrar diante dEle justos, purificados, limpos, porque quando Ele nos olha, Ele nos vê em parte do corpo de Cristo. Aleluia. Alguém consegue entender isso? A segunda coisa que a Bíblia vai dizer nesse texto é que eles estavam indo orar. Eles estavam indo fazer o que, gente? Orar. Repita comigo: a intenção era boa, mas a grande verdade é que as suas motivações dizem mais sobre você do que a sua atitude. A motivação pela qual você faz o que faz diz mais sobre você do que aquilo que você faz. Uma pessoa que, por exemplo, ela pratica obra social simplesmente para tirar uma foto e pôr na internet, a Bíblia diz que a recompensa dela já foi feita. A recompensa dela é todo mundo ver que ela é uma boa pessoa. Então não é sobre aquilo que eu faço, mas é o porquê eu faço. A grande pergunta é: por que fazemos o que fazemos? A grande pergunta que eu tenho para você aqui é: por que você está aqui hoje? A intenção é muito boa, cara, de verdade, não existe um melhor lugar para você estar. Mas a pergunta é: qual é a motivação do seu coração ao vir aqui hoje? Será que você veio aqui hoje só para limpar a sua consciência de algo que você fez essa semana? Será que você vem todos os domingos na igreja para que você viva uma vida com uma consciência menor? Será que você dá oferta na igreja, dizima na igreja? Será que você...
qual que é a motivação? A intenção é boa, mas qual que é a motivação? Eles dois foram orar. Ótima motivação. Motivação sensacional, até porque Jesus disse que nós devemos orar. Mas a motivação não diz, a motivação diz mais a meu respeito do que as minhas atitudes. Então, o que nós precisamos fazer urgentemente é rever as nossas motivações. Por que você dá 10%? Por que você dá? Por que você oferta? Eu oferto 10 para receber 100. Intenção boa, motivação errada. Por que você quer casar? Casar é uma boa intenção. Quero casar porque eu não aguento mais ficar sem pecar. Intenção boa, motivação errada. E quando Deus olha para você, Ele não olha a sua intenção, Ele olha a sua motivação. Não é sobre a sua atitude, mas é sobre o porquê você faz o que faz. Por que você vive o que vive? Por quê? Jesus, ele vai dizer a respeito de dois homens, então, um fariseu e um publicano. A gente tem uma ideia errada dos fariseus muitas vezes. A gente acha que o fariseu era alguém ruim. A gente acha que os fariseus eram alguém que só sabia ser religioso. E na verdade, fariseus eram um grupo de judeus zeloso que buscava transformar o lugar que estavam. Os fariseus, eles chegaram em Israel na mesma época que chegaram os publicanos. Então os publicanos chegaram para usurpar a lei. Então os fariseus, eles se juntaram para ser zelosos com ela, para cumprir ela. Foram isso que eles fizeram. Os fariseus, se a gente for trazer para os dias de hoje, é mais ou menos aquela classe média da sociedade evangélica, que educa os filhos na escola, que paga a escola para os filhos. É aquela sociedade que dizima, que não falta aos domingos. São pessoas piedosas. O desejo dos fariseus era transformar a cidade através do valor da palavra de Deus. Era para isso que eles estavam lá. Eles eram caras que entendiam da lei. Eles queriam, cara, os publicanos não vão vencer, nós vamos combatê-los, nós vamos em contra o que eles estão falando. Enquanto nós vamos em contra o que eles estão falando, nós vamos estudando as escrituras, e o que a gente aprender aqui, a gente vai pôr em prática lá. Esses eram os fariseus. Agora, gente, não existe justiça fora da graça. Qual que era o grande problema? O grande problema é que, sobre o pretexto de odiar o pecado, eles acabavam odiando os pecadores. O fariseu, ele tinha, cara, uma intenção correta, mas sua motivação era errada. O fariseu, ele queria ser zeloso pela palavra de Deus, mas o seu zelo era pela palavra de Deus, e acabava machucando os pecadores, e acabava excluindo pessoas. Então eles não eram graciosos, eles apontavam ao invés de abraçar. Então, no pretexto de odiar o pecado, eles acabavam odiando os pecadores. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Lucas capítulo 15, versículo 1 tem se tornado um dos meus versículos favoritos da Bíblia, que diz: todos os pecadores e publicanos se reuniam para ouvir Jesus. Quem parava para ouvir Jesus eram as pessoas honestas? Nem sempre. Quem estava sempre com Jesus estava almoçando na casa de quem? Das pessoas honestas, de bem? As mulheres que Jesus estava abraçando eram mulheres de um homem só? Então, enquanto os fariseus eles odiavam os pecadores, Jesus veio para amá-los. Enquanto os fariseus vinham querendo apontar o pecado, Jesus veio apontando o tanto de vida que eles tinham. Vocês estão aí? Sim ou não? Tem alguém entendendo? Agora, os fariseus eram esse tipo de gente. Agora, quem era o publicano? Gente, o publicano era considerado o mais traidor de todos, porque eles eram judeus, e mesmo sendo judeus, eles ganhavam em cima dos próprios judeus. Então eles eram pessoas muito odiadas, eles eram os piores. Desde 400 anos de Jesus nascer, a Palestina começa a ser dominada por impérios pagãos. Então Alexandre o Grande vem, a Síria vem, até que chega em Roma. E quando chega em Roma, o que os publicanos fazem? Ao invés de eles, cara, nós somos judeus, nós não queremos ser dominados por eles. Não, eles arrumam um jeito de agora eles, publicanos, começarem a ganhar
em cima dos próprios judeus. Por isso, cara, ele era o pior tipo de gente para os judeus. Era como se o seu irmão começasse a ganhar em cima de você. É como se alguém aqui que está aí, essa pessoa que está sentada do seu lado, que você ama tanto, de repente começa a ganhar em cima de você, e você passa necessidade, e ela mora no condomínio mais luxuoso da cidade. Esse era os publicanos. Aí o que acontece? O fariseu vai começar a orar. Aí a Bíblia diz que ele fica em pé no meio do templo e começa a dizer assim: Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque eu não sou como um desses pecadores. Obrigado, Deus, porque eu não sou como um ladrão. Obrigado, Deus, porque eu não sou um adúltero. Obrigado, Deus, porque eu não sou nem como esse publicano que traiu os nossos irmãos. Eu não sou como ele que fica ganhando em cima do povo judeu. Obrigado, Deus, muito obrigado. Obrigado porque eu sou maravilhoso. Obrigado porque eu sou muito bom. Obrigado, muito obrigado. O que eles estavam fazendo? Eles estavam nivelando as pessoas pelos seus atos de bondade. Eles estavam nivelando, esse fariseu estava nivelando o publicano por causa do seu ato de justiça. O padrão de medida de sua bondade era medida pela maldade dos outros. Ele se considerava bom proporcionalmente o tanto que ele via maldade nos outros. Ele não se comparava com Cristo, ele se comparava com os outros. Deixa eu te falar uma coisa, o modelo não é os outros, o modelo é Cristo. Não adianta você se comparar com a pessoa que está do seu lado. Eu estou melhor que ele. Eu estou melhor que ele. Deus, obrigado porque eu não sou fofoqueiro como ele. Obrigado, Deus, porque eu não sou pornográfico como ele. Obrigado, Deus, porque eu não sou tão mentiroso como ele. Obrigado, Deus. Cara, o modelo é Jesus. Não adianta a gente ficar se comparando com as pessoas à nossa volta. Não adianta você olhar para um lado, olhar para o outro e dizer: não estou tão ruim assim. Cara, o modelo é Cristo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 6: aquele que se diz permanecer em Jesus deve andar como ele andou. O modelo é Cristo. O modelo não é a pessoa da direita, nem a pessoa da esquerda. Graças a Deus que eu não sou como esses políticos. Graças a Deus que eu não sou como a Dilma. Graças a Deus que eu não sou como o Lula. Graças a Deus que eu não sou como o Jean Willis. Às vezes a gente é pior, porque conhecemos a verdade e guardamos ela para nós. A verdade da graça de Deus, não da lei. Esses dias atrás eu tive um sonho. E no sonho eu me encontrava com a Dilma. E não era um pesadelo. Era um sonho. E realmente se tornou um sonho. E quando eu chegava perto dela, ela estava toda machucada. E adivinha quem tinha batido nela? A igreja. E quando eu comecei a chegar perto dela, ela começou a meio que fazer assim: acho que ele vai me bater, ele representa a igreja, ele vai me bater mais. E eu: ei, não tenho nada na mão, eu vim só para te dar um abraço de graça. Então ela olha para mim assim, me abraçar, eu disse: te abraçar. Eu vou e abraço ela, e quando eu abraço ela, eu começo a ver aquelas feridas dela indo embora. Porque toda vez que a justiça chega primeiro que a graça, machuca. E aí eu abraço ela, aquela pessoa, e a Dilma começou a ser curada, começou a ser tocada por Jesus. E depois daquele dia isso se tornou meu sonho. Então não fique impressionado não se um dia você vê lá Dilma é abraçada por um menino de 22 anos de idade. Depois disso diz que agora se converteu. Mudou para São Caetano e vai congregar na igreja por amor. Aleluia. Nós estamos acostumados a nivelar nosso pecado, mas isso nunca existiu. Não existe um grande pecado, não existe um médio pecado, não existe um pequeno pecado. A grande verdade, gente, é que todos nós pecamos e todos estamos destituídos da glória de Deus. O evangelho não é meritocrático, porque se fosse nós não estaríamos aqui. Não mereço estar aqui. E se um dia alguém fez você achar que porque alguém está aqui em cima com o microfone na mão é melhor do que você, perdoe essa pessoa, porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos da graça tanto quanto a Dilma, tanto quanto sei lá quem, a Lady Gaga, sei lá, a Anitta, pronto. Nós carecemos da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Jesus. Nós precisamos dela. Olha só.
Depois que acontece, o fariseu começa a orar e ele diz assim: eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo. Então ele começa agora a se sobressair por causa de uma prática religiosa. Deixa eu te falar uma coisa. O evangelho não é sobre ter práticas religiosas, e sim sobre ter um coração relacional. O evangelho é sobre relacionamento com Cristo e com o corpo de Cristo. Então não adianta você chegar para mim e falar assim: Victor, o meu relacionamento com Jesus é muito bem resolvido, mas aquela menina, aquele menino, não dá para mim. Me perdoe, você não se relaciona com Cristo, porque Cristo não é só cabeça, Ele tem um corpo. Cristo não é só o cabeça, só o que morreu na cruz para você. Cara, Ele é Ele, mas Ele tem um corpo. E o mesmo valor que Ele tem, Ele deu para nós. Porque Ele diz: Pai, a glória que eu recebi do Senhor, eu dou para eles. A Bíblia fala assim, né? Deus não divide a glória dele com ninguém, não fala? Então por que você acha que Ele fez eu e você um com Ele? Para que a gente experimentasse da sua glória, para que a gente experimentasse da sua grandeza, do seu imensurável amor. Por isso que Ele faz de mim e de você um com Ele. Está bem feliz ainda aí? Dando para entender alguma coisa? Aí depois que Jesus conta pra gente qual que é a oração do fariseu, ele começa a dizer sobre o publicano. E o publicano, a primeira coisa que ele fala é que ele não olhava para o céu, ou seja, ele não se considerava nem digno de olhar para o Senhor. Ele não se considerava nem digno de: Senhor, posso falar olhando na sua face? Cara, a grande verdade é que os que sabem que não são dignos podem se tornarem dignos através do sangue de Jesus. Alguém que entende: cara, eu sou pecador. Alguém que entende: eu pequei, eu sou destituído da glória de Deus, eu não merecia estar aqui, não era para mim estar nesse lugar. Alguém que encontra esse lugar de humildade, de quebrantamento. Gente, a Bíblia diz que Deus não pode resistir a uma coisa: a um coração quebrantado. Então quando eu entendo, cara, eu preciso me quebrantar, eu preciso ser humilde, eu não merecia esse amor, eu não merecia essa graça, eu não merecia esse lugar. Então eu me torno apto, eu me torno um alvo da justificação de Jesus. E cara, justificação é trazer você de volta para a vida como se você nunca tivesse pecado. A grande verdade é que quando Jesus morre na cruz, Ele morre em nosso lugar. E quando Ele pega o meu e o seu lugar para Ele dá o lugar dele pra gente. E o que isso diz, gente? O que isso mostra? Romanos capítulo 5 diz que Jesus é o segundo Adão. Se Ele é o segundo Adão, é porque Ele veio trazer de volta aquilo que o primeiro Adão perdeu. A Bíblia diz assim, ó, o primeiro Adão era alma vivente, mas o segundo Adão é espírito vivificante. Qual que é a diferença? Alma vivente no original significa assim, ó, alguém que recebe vida. Espírito vivificante significa alguém que distribui vida. A grande verdade é que no primeiro Adão nós recebemos vida, mas no segundo Adão nós se tornamos aptos. Em Cristo Jesus nós se tornamos aptos a dar vida às pessoas. Por isso que a Bíblia diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo na igreja, Cristo no seu corpo, Cristo em nós, Cristo vivendo em mim. Mas para que Cristo viva em mim, eu preciso morrer para mim. Então quando eu posso dizer como o apóstolo Paulo: já não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim, eu vou poder, como corpo de Cristo, dizer: Cristo em nós, esperança para Niterói, Cristo em nós, esperança para o Rio de Janeiro, Cristo em nós, esperança para São Paulo, Cristo em nós, esperança para o Brasil, Cristo em nós, esperança para as nações da terra. Aleluia! Vocês estão aí? Agora olha só, com essa atitude do publicano, a Bíblia diz que Jesus olha e diz: gente, o publicano saiu dessa oração justificado por Deus, o outro não. O fariseu, que conhecia tanto da lei, sai de lá sem direito de se apresentar à presença do rei. Ele sai de lá sem ser justificado. Então ele não tinha justiça para se apresentar diante do rei. Mas o texto diz que o publicano, que foi orar no cantinho, foi lá no cantinho do templo, e ele não tinha coragem nem de olhar para o céu. Ele só baixava a cabeça e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador. Enquanto o fariseu olhava para aquilo, as práticas boas dele, o publicano olhava e dizia: Deus, eu não tenho nada de bom.
tenho nada de mim mesmo, eu não tenho nada que eu possa te oferecer para que você me ame mais, eu não tenho nada que eu possa te oferecer para que você me aceite de uma forma melhor. Esse cara então, a Bíblia diz que ele é justificado por Deus, e quando ele é justificado por Deus, ele recebe um direito de se apresentar ao rei sem culpa. Ele recebe um direito de se apresentar ao rei sem medo, porque ele foi justificado. E assim como Adão se apresentava ao Senhor no Éden, agora esse publicano pode se apresentar ao Senhor no seu lugar secreto. Tem alguém aí comigo? Dando para entender alguma coisa? Sim? Então agora abre sua Bíblia comigo em 2 Samuel, no capítulo 9. Samuel no capítulo 9. Vamos entender um pouco mais disso que estamos falando aqui. Diz assim, a partir do versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olhe para mim. Olha o que acontece aqui. Mefibosete era da linhagem de Saul. E a história diz que Mefibosete ele era aleijado dos pés porque ele tinha sido derrubado enquanto era criança. E cara, quando alguém se tornava um aleijado, então ele perdia a sua linhagem de rei. Então esse cara perdeu a linhagem dele. Esse cara perdeu o seu direito de estar sentado na mesa do rei. Esse cara perdeu o seu direito de estar sentado no banquete real. Quando a Bíblia fala aqui, gente, nós estamos lendo aqui algo da antiga aliança, nós precisamos trazer para hoje. E a grande verdade é que o que nos faz aleijados hoje para sentar na mesa do rei é o nosso pecado. É o nosso erro. É a nossa pequenez. E aí, presta atenção. Quando ele cai, quando ele perde os pés, então ele vai para outro lugar. Ele se afasta da cidade de onde seu avô era rei. Gente, com certeza Mefibosete não tinha orgulho de ser chamado neto de Saul, porque Saul não foi um homem segundo o coração de Deus. Então ele vai embora. Aí pensa, de repente chega alguém em nome de Davi dizendo assim para ele: ei, Mefibosete, o rei Davi que é um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi que é um homem justo, o rei Davi que é um homem íntegro, o rei Davi que é um homem que Deus escolheu. Gente, porque quem pôs Saul no trono foi o povo, quem chamou Davi foi Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando Saul foi ungido, ele foi ungido por uma bacia. Bacia, quem faz a bacia? O homem. Davi foi ungido pelo quê? Pelo chifre. Quem faz o chifre? Saul foi ungido pelo homem, Davi foi ungido por Deus. Aí olha só, esse homem recebe então essa notícia: o rei Davi, aquele rei segundo o coração de Deus, aquele rei, cara, irrepreensível, aquele rei está chamando você para sentar na mesa dele. Aí ele olha e diz: mas eu não posso, eu sou aleijado dos pés. Sabe, talvez você está aqui hoje, eu estou falando para você de você entrar no lugar no Senhor, de você sentar na mesa com o Senhor, e você olha para mim e fala: Vitor, mas eu não posso, eu sou aleijado dos pés. A minha alma está ferida, meu coração está ferido. A minha família cortou os meus pés, ou a religião cortou os meus pés.
as decepções da vida cortaram os meus pés, eu não posso entrar lá, eu perdi essa linhagem, Vitor, já não dá mais para mim, eu acho que, cara, eu não acredito mais em mim. Talvez você está aqui hoje e você diz assim para mim, Vitor, a verdade é que eu nem sei se eu acredito mais em Deus, eu tenho um grande problema, Vitor, eu acho que eu não acredito mais em Deus. Você não tem um problema. O problema seria se Deus não acreditasse mais em você. Mas como Ele continua acreditando, você não tem um problema. Olha só, Mefibosete fala, cara, ele está me chamando mesmo. Tá, então alguém precisa me levar, porque eu nem consigo ir sozinho. Quando ele chega diante do rei, ele se prostra e começa a dizer, cara, eu não mereço isso. Isso te lembra o publicano, sim ou não? Eu mereço isso. Eu não mereço sentar nessa mesa, eu não mereço estar com vocês aqui, não era nem para mim estar na sua presença, rei. O meu avô foi um rei péssimo, eu tô com as pernas cortadas, eu não tenho nem como andar sozinho, rei. A sua família é muito linda, a sua família é muito bonita, vocês são muito perfeitos para mim, olha isso aqui. Só que o que ele não sabia é que Davi tinha preparado uma mesa, e na mesa as pernas ficam escondidas. Na mesa, Mefibosete era comum como qualquer outra pessoa, porque na mesa do rei não tem lugar para quem é mais, para quem é menos. Na mesa do rei todo mundo senta no mesmo lugar. Na mesa do rei todo mundo senta no mesmo lugar, porque na mesa de Aba só tem lugar para os seus filhos. Não importa se você é mais usado, não importa se você é menos usado, não importa se você tem mais talento, se você tem menos talento, não importa, cara. Na mesa de Aba só senta as pessoas no mesmo nível, no mesmo lugar, e a perna que representa a caminhada fica escondida. Então não importa se você fez ou deixou de fazer, não importa quem você foi ou deixou de ser, o importante é que tem um lugar na mesa do rei para você. Eu não sei o tanto que isso te empolga, mas isso me empolga para viver o resto da vida só com essa mensagem. Eu não preciso saber de outra coisa, só preciso saber de uma coisa. Aí o rei está te chamando para sentar na mesa com ele. Aí olha só. Repara nisso aqui. Isso aqui, gente. Esse texto revela o trabalho da Trindade. Olha isso aqui, gente. Esse texto revela o trabalho da Trindade. Davi, sendo o pai que prepara uma mesa para os seus filhos. Aí Davi olha e diz assim, ei, vai lá e chama alguém da linhagem de Saul, linhagem de pecado, por causa do meu amor a Jonatas. Quem foi Jonatas, gente? Jonatas foi alguém que abriu mão do seu lugar. Jonatas foi alguém que não lutou pelos seus direitos. Jonatas foi alguém que falou assim, ei Davi, é você, não sou eu. A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, algo que devia apegar-se. Antes, tomando a forma de servo, se tornou o menor de todos os servos para servir a todos os irmãos. Cara, Jonatas representa Jesus, o rei que abriu mão de ser rei, o rei que abriu mão de ser coroado como rei, o rei que não usurpou ser rei, algo que devia apegar-se. Antes, tomou forma de servo e disse, ei Davi, e Ziba representa o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele veio nos convencer que somos filhos de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o que acontece? O pai prepara uma mesa. E aí o pai prepara uma mesa e ele olha e diz, tem alguém aí que está em Jesus? Tem alguém aí que faz parte de Jesus para sentar nessa mesa? Aí ele chama o Espírito Santo e fala assim, Espírito Santo, vai atrás de todas as pessoas que fazem parte da linhagem de Jesus e chame eles para a mesa, porque eu preparei uma mesa e eu me recuso a sentar sem eles. A Bíblia diz que Davi não comeu enquanto Mefibosete não chegou. A Bíblia diz que Davi não se alimentou enquanto Mefibosete não chegou. Gente, eu vou te falar uma coisa. O Pai te ama absurdamente.
O evangelho não tem lógica. Esse evangelho, ele é ilógico para nós. Fala, cara, como assim? Sim, esse é o amor dele por você. Esse é o tanto que ele te ama. O Pai diz, ei, pode pegar todo mundo que está em Jesus. Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra, sim ou não? O que o Espírito Santo está fazendo? Ele está colocando Jesus dentro de todos nós. A Bíblia diz que ele está nos revelando o caráter de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus foi embora, ele disse, gente, eu estou indo, mas eu deixo alguém semelhante a mim, igual a mim, e ele vai lembrar vocês da minha maneira de viver. E aí, gente, quando nós começamos a viver como Jesus, então nós permanecemos em Jesus. Então o Pai diz, ei, Espírito Santo, vai lá e vai na linhagem de Jesus, vai na família de Jesus, vai no corpo de Jesus, e todo mundo que faz parte desse corpo, traz eles e senta eles na mesa, porque o banquete só vai ser servido depois que eles estiverem sentados comigo, porque eu sou um bom pai, eu sou um pai que é bom, e a minha graça, onde abundou o pecado, onde cortaram a perna deles, não importa, eu preparei uma mesa, fica escondido, porque a minha graça superabunda onde abundou o pecado, a minha graça é maior do que todas as coisas, a minha graça supera qualquer limite. Por quê? Porque a salvação não vem de nós, para que ninguém se glorie, mas a salvação é pela graça, é dom de Deus, é presente de Deus. Existe uma cadeira com o seu nome na mesa do Pai, e não foi você que mereceu estar sentado lá, foi o Pai, o grande amor do Pai que disse, eu vou ir até eles, eu vou ir até eles, não importa o que me custe, pode custar a minha vida, mas eu vou ir até eles, e eu não vou comer na mesa se eles não estiverem sentados nela. Não sei com você, mas eu estou com tanta fome da mesa do meu Pai. E eu vou te falar qual que é, sabe o que é servido na mesa do Pai? Pão e água. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele disse, eu sou a água viva. Na mesa do Pai, o que a gente alimenta na mesa do Pai é o corpo dele, é o Jesus, é o próprio Cristo. Ele é o nosso alimento, ele é o que mata a nossa fome. Jesus é suficiente. Cara, eu não sei o que você pensa sobre o Evangelho, eu não sei qual que é a realidade do Evangelho para você, mas eu vim aqui para te dizer, o Evangelho é sobre Jesus, o Evangelho é sobre a pessoa de Jesus, o Evangelho é sobre o caráter de Jesus, o Evangelho é sobre o amor de Jesus, o Evangelho é sobre a graça de Jesus, o Evangelho é sobre Jesus. Jesus, 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 porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Bíblia diz que o eterno propósito do Pai é fazer convergir em Cristo, fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e debaixo da terra. Tudo aponta para Jesus, tudo é sobre Jesus. Pelo amor de Deus, nós precisamos voltar a ser cristocêntricos. Jesus ainda é suficiente, Jesus ainda é tudo que importa, Jesus ainda é tudo que precisamos. Jesus, é só Jesus e só Jesus. Aleluia, aleluia. Não é Jesus em um bom casamento, não é Jesus em um bom emprego, não é Jesus e o meu ego bem alimentado, não é Jesus e todo mundo me aceitando, é só Jesus, 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 Jesus. Alguém está mais feliz que no começo aqui?